Boa noite, torcida palmeirense. Tudo bem com vocês? Infelizmente, nosso Verdão 2-1 pro Cruzeiro, né? Na entrevista de um vídeo que eu postei anterior a esse, aonde um jornalista perguntou sobre o Cristiano Ronaldo, ela falou que não tinha interesse e disse que um jogador não fazia diferença para o elenco. Fala isso pro Gustavo Gomes e o Murilo, que está expulso. A diferença que fez na zaga. 5 minutos, 2 gols. Galera. Mas enfim, chega de enrolação, deixar todos os créditos do vídeo para o canal ESPN, pedir para vocês se inscrever, ativar o sininho, curtir, compartilhar o vídeo, ajude-nos a crescer. Vamos sempre trazer conteúdo para vocês. Mas fica aí com o pós-jogo agora e valeu, voltamos no final com conclusões. Né, Eduardo? Deixou uma marca importante, apesar do curto período, jogador muito jovem que agora vai desbravar a Europa, assim como foi com o Endrick, assim como foi também com outros jogadores que saíram recentemente até da equipe do Palmeiras, da Aliás, base do o Palmeiras. Estevão poderia assinar esse gol, né? Sim. Ali do lado dele e tal. Sim, a jogada também do Alan, que acabou fazendo o gol, entrou no segundo tempo, né, para tentar abrir a defesa do Cruzeiro, conseguiu aí marcar seu gol. E aí vem aquela história, né? Será que vem mais um aí? Será que é mais um jogador jovem que vai aparecer nessa equipe do Palmeiras? O Palmeiras nos últimos anos tem formado bons jogadores, né? Um está deixando, mas a base segue formando. Eu achei que você ia falar, e é aquela história do Palmeiras conseguir empatar, porque muita gente falou, agora o Palmeiras vai pra cima, porque não é raro, né? O Palmeiras conseguiu um empate nos últimos minutos, porque esse time acredita até o final. Hoje não conseguiu, mas acreditou e conseguiu melhorar no segundo tempo em relação ao primeiro, né? Por isso que é muito mérito do Cruzeiro, né? Pelo jogo que o Cruzeiro fez, mostrou a maturidade de uma equipe que está conseguindo se encaixar. É um meio-campo até bem leve de marcadores, né? Lucas Romero, Lucas Silva, dois jogadores que ali fecharam muito bem os espaços. Os dois laterais também bem consolidados na fase defensiva. O jogo aéreo do Cruzeiro melhorou bastante, o jogo aéreo defensivo, que era uma preocupação do seu treinador. Então tudo isso ajudou para que o Cruzeiro tivesse méritos, né? Levou um gol do Palmeiras, é verdade, mas sustentou um resultado que muitos times não sustentariam, justamente porque o Palmeiras tem esse repertório ofensivo e tem essa questão mental, né, de acreditar até o final. Dessa vez não aconteceu. Você citou aí das mudanças do Cruzeiro, desde que um ídolo do Palmeiras, um ídolo histórico, o Dudu, deixou o Cruzeiro parece estar mais leve na temporada e, inclusive, em termos de desempenho, melhorado bastante. A gente precisa falar do trabalho do Leonardo Jardim, né? Realmente... Sim. Vai dando uma cara e um conjunto, né? Como o Lucas Silva é importante para esse meio de campo, por exemplo, né? Mas é o grupo mesmo, né? Você vê que não tem uma estrela. Fala, o Matheus Pereira joga muita bola, mas não é o cara. Quem está se destacando é o Caio Jorge, né? Sim. E esses dois gols logo de cara, é engraçado que ele até no segundo tempo dá um chute torto. No primeiro tempo ele tenta um chute diante do meio de campo, que não dá em nada. Mas e daí, né? O começo dele foi arrasador, começo do Cruzeiro. E até que ponto que esses dois gols logo de cara definiram o resultado da partida? Eu acho que encaminhou o resultado, porque, como eu falei, o Cruzeiro foi um time que se propôs a jogar dessa forma desde o início. E o Palmeiras sentiu um pouco isso. É claro que Abel Ferreira esperava um Cruzeiro, porque nos últimos jogos o Cruzeiro em casa tem sido assim. O Leonardo Jardim tem feito o Cruzeiro ser mais impositivo como mandante. Estava faltando isso para o Cruzeiro em casa também. Só que o primeiro gol talvez já condicionaria o posicionamento defensivo do Cruzeiro. Quando sai o segundo, aí é claro que gerenciar um resultado de 2-0 é sempre difícil, claro, no Campeonato Brasileiro, principalmente contra o Palmeiras, mas quando você tem qualidade e confiança para isso, as coisas acontecem. O Cruzeiro suportou uma certa pressão do Palmeiras, inclusive. Até mais no segundo tempo que no primeiro, né? O Palmeiras até depois do segundo gol começou a crescer no jogo e as mudanças feitas pelo Abel no segundo tempo para deixar a equipe mais ofensiva também, colocou o Vitor Roque, colocou o Paulinho, tentou deixar o time mais leve até para abrir a defesa adversária e o Cruzeiro se comportou muito bem defensivamente. Eu acho que condiciona sim fazer 2-0 no primeiro tempo porque você passa a testar muito mais o seu sistema defensivo, que é sempre colocado à prova nessa temporada e deu pelo menos uma amostra de que vai ser diferente daqui para frente. Cruzeiro decepcionante na Sul-Americana, Cruzeiro conseguindo aí, né, na Copa do Brasil também, trancos e barrancos, mas
de qualquer forma, no Campeonato Brasileiro, que era algo que vivia essa interrogação, vai brigar pelo quê o Cruzeiro com todos esses reforços? Todo mundo colocava como título. No meio da temporada, ou no início da temporada, passos atrás, porque é um Cruzeiro que não está pronto. Eu acho que agora está dando a resposta que todos esperavam lá em janeiro, mas não com os caras que chegaram, inclusive, né, para reforçar essa equipe. Nem o Matheus Henrique tá também, né? Tá com a lesão, tá se recuperando de lesão. É isso. Vamos dar uma olhada nos números da partida. Daqui a pouco tem Leonardo Jardim, os portugueses falarão aqui. Abel Ferreira também. E a gente vai com a nossa brasileira Nath Andrade para trazer as informações do Mineirão e a saída dos jogadores. Aí os números da partida. Entregue a bola, leve a vitória. Nosso pessoal do Data ESPN sempre com bons títulos. O Palmeiras teve 64% de posse de bola. Então, faz sentido. Sim, muito. Finalizações, o Palmeiras tentando buscar o resultado, o empate, finalizou mais, 18-14. No alvo, 5-3. Grandes chances, olha só, o Palmeiras não chegou com grandes chances, uma vez só. Enquanto o Cruzeiro teve 3. Ações na área rival, mais do Palmeiras, 24-15. Escanteios 13-5. Mas não foi uma vitória em que o torcedor cruzeirense passou muito susto, a não ser na fase final, quando já estava 2-1, e aí é aquela pressão que eu falei, né? Poxa, a cara do Palmeiras conseguir um empate. Mas de uma forma geral, não foi um jogo muito nervoso para o torcedor do Cruzeiro, que logo de cara abriu 2-0. O que falam esses números, Elton? Eu acho que foram pontos importantes colocados nessa tela, porque a gente viu ali a quantidade de grandes chances criadas, o Cruzeiro 3 e 2 gols. Então foi um time muito eficiente lá na frente. E a quantidade de escanteios do Palmeiras, porque a bola parada do Palmeiras é muito forte. Então ressaltar esse quesito também é importante, né, pra gente trazer na análise. E como o Cruzeiro conseguiu lidar com 15 escanteios, né, e não sofrer nenhum gol. Porque a bola parada ofensiva do Palmeiras costuma fazer muita diferença. A gente sempre fica observando, né, o Palmeiras, quando não consegue encontrar espaço na defesa adversária, é uma bola longa, é um cruzamento para a área, é uma falta lateral, é uma cobrança de escanteio. O Cruzeiro conseguiu suportar isso muito bem. Com relação ao torcedor, acho que o torcedor está cada vez mais confiante de que é um Cruzeiro que inspira confiança, né? Eu acho que a expectativa e a realidade estão se alinhando nesse momento, justamente porque o Cruzeiro vive uma situação no Campeonato Brasileiro de hoje, pelo menos hoje. E eu acho que vai ser, talvez, com uma consistência maior, porque o Cruzeiro não está jogou o jogo inteiro, né? Mas eu acho que menos do que já vimos em outras oportunidades. Isso é um bom sinal, inclusive, Edu. Mostra que o Palmeiras vai caminhando para encontrar outras alternativas sem o Estevão no grupo. É isso que eu queria entender. Porque agora, no Campeonato Brasileiro, é Palmeiras sem Estevão. Sim. Então vai ter que achar nova forma de jogar sem o Estevão. E é isso, né? A gente está falando de um Palmeiras que é 100% na Libertadores, né? Sim. Quer dizer, que fez uma campanha espetacular, perfeita. Goleou no meio de semana. Então, eu tô com você. Acho que não abala a estrutura do que o Palmeiras vem fazendo e nem essa renovação que o Palmeiras tem. Que Paulinho, por exemplo, não está 100% ainda. Sim. Mas, obviamente, tem um segundo semestre inteiro para brilhar, né? Aí tem essas questões, né, que a gente vai tentar entender depois do Super Mundial e até durante o Super Mundial. O patamar técnico aumenta também em relação a Libertadores, principalmente, né, a fase de grupos. O Super Mundial traz escolas diferentes para o Palmeiras enfrentar. É um torneio de tiro curto, mas eu acho que também a gente vai entender algumas questões com o Abel Ferreira. Mas pensando na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras voltar dos Estados Unidos, aí tem o Felipe Anderson, que já foi usado no lado do campo. Tem o Paulinho, que vai ganhando cada vez mais espaço e condicionamento. Tem o Maurício, que pode jogar por dentro, pode jogar pelos lados também. Tem a possibilidade do Vitor Roque ser um segundo atacante, próximo do Flaco Lopes. Ele já experimentou várias formações quando o Estevão não estava em campo. Eu acho que isso ajuda também ao Palmeiras criar repertório. Não que com o Estevão em campo o Palmeiras não tivesse, mas eu acho que como ele foi anunciado muito cedo, foi anunciada muito cedo a sua saída, é lógico que o Abel vai pensando no Palmeiras sem ele em algum momento, né? Aproveita ao máximo possível, mas ele sabe que a partir de julho ele não vai contar mais com esse jogador. A gente só vai entender isso quando o Palmeiras voltar dos Estados Unidos.
E aí a gente vai perceber se o Palmeiras conseguiu, de novo, sem uma joia da base importante, se recolocar como jogo coletivo. Foi assim com o Endrick, provavelmente será assim com o Estevão. Pois é, e aqui atrás do Elton, temos lá exatamente o Estevão e o Caio Jorge, né? E aí o cara da partida foi o Caio Jorge. Ele chega no Cruzeiro, perde um pênalti, teve gente pegando no pé dele, aí ele faz uma boa Sul-Americana, mas tem uma contusão, né? E aí ele volta na contusão, faz uma temporada absurda, né? 9 gols nos últimos 14 jogos. Então, veja só, 8 gols, 8 gols. Aqui só no Brasileirão, tá? Ele tem mais participações em gols do que jogos. Então é isso, galera. O nosso Palmeiras aí, infelizmente, não conseguiu sair vitorioso hoje de campo. Mas vamos, né, acompanhar, vamos torcer, né, ainda mais com a saída do Estevão. O Palmeiras consiga continuar essa excelente campanha que ele vem fazendo na Libertadores. Falar que o Brasileirão, como se o Palmeiras não tivesse dando atenção ao Brasileirão, que é o foco da Libertadores, isso daí eu já acho demais. Eu acho que, infelizmente, o Gustavo, o Murilo e o Gustavo Gomes fez diferença na zaga do Palmeiras, né? Os dois zagueiros, se não me engano, são esses os nomes. Que foi expulso, se não me engano, é isso mesmo. Eles foram expulsos e fizeram toda a diferença no fim das contas. Mas foi esse o pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpe algum errinho que teve de gravação ou alguma coisa. Mas se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilha. E fique aí para mais conteúdos. E valeu!